Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos ler juntos do verso 46 a 49. Lucas 6, do 46 ao 49. A palavra de Deus diz assim: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vou desligar esse retorno aqui, senão daqui a pouco eu estou igual aquela mulher do sanduíche ish, repetindo aqui o que eu estou ouvindo. Irmãos, esse texto é bastante conhecido de todos nós, bastante conhecido da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a conclusão do Sermão do Monte. E pautado nestes versículos, o tema do meu sermão nesta noite é: que tipo de ouvinte é você? Que tipo de ouvinte é você? O texto bíblico nos fala aqui de dois tipos de ouvinte. O primeiro é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor Jesus. Versos 47 e 48, a Bíblia diz assim: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus nos fala então aqui de que há pessoas que ouvem a sua palavra e a colocam em prática. Um dos sinais da salvação, ou um sinal da salvação de alguém, é colocar a palavra de Deus em prática. Quando alguém é salvo por Jesus Cristo, essa pessoa quer, por ter sido salva por Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus. Quando alguém entra no reino dos céus, essa pessoa quer obedecer a palavra do rei deste reino, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A pessoa salva, ela quer obedecer a palavra de Deus, pois ela entende que a obediência à palavra de Deus agora é o principal, ou um dos principais propósitos de sua vida. Quando alguém é salvo, ela entende que o propósito da sua vida é praticar a palavra de Deus, é viver em obediência à palavra de Deus. Então, o salvo, ele é alguém que entende que foi chamado para andar no caminho estreito. O salvo é alguém que entende que está ligado a Jesus e por isso precisa produzir, ou por estar ligado a Jesus, ele vai produzir bons frutos. A pessoa salva, ela quer praticar a palavra de Deus. Por quê? Por que um salvo quer colocar a palavra de Deus em prática? Por que um salvo quer colocar aquilo que ela ouve de Jesus em prática? Porque ela entendeu quem é o rei da sua vida. O salvo entendeu que Jesus é o rei da sua história. O salvo é alguém que entendeu que ele é um súdito do Senhor Jesus e ele quer obedecer à vontade do rei Jesus na vida dela. Quer se submeter a sua vontade. O salvo é uma pessoa que pergunta para Deus: Senhor,
como o Senhor quer que eu viva em cada área da minha vida. Senhor, como o Senhor quer que eu seja como pai. Senhor, como o Senhor quer que eu seja como cônjuge. Senhor, o que o Senhor quer de mim como filho? O que o Senhor quer de mim no ministério? O que o Senhor quer de mim na minha vida profissional? O salvo é alguém que pede direção a Deus para todas as áreas da sua vida. Porque o salvo, ele quer obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. O salvo, ele não é um religioso que frequenta um culto dominicalmente. O salvo não é alguém que recebeu uma tradição religiosa dos seus pais. O salvo não é alguém que tem 50% da ética cristã ou das palavras do Senhor Jesus. O salvo é alguém que ele quer obedecer a palavra de Jesus em sua vida como um todo. A diversão do salvo vai estar de acordo com a vontade do Senhor. A diversão, o trabalho, a vida, enfim, todas as áreas de uma pessoa salva será movida por essa oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É interessante nesta parábola do construtor prudente e insensato, é que essas pessoas, elas estão no mesmo lugar. A casa deles foram construídas e atingidas pelas mesmas intempéries. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus está falando para pessoas como nós, que estamos aqui na igreja hoje. Eu creio que o Senhor Jesus não está falando para pessoas fora do mundo. Fora da igreja, melhor dizendo. Pessoas que estão no mundo, pessoas que estão vivendo a sua vida como querem. Mas o Senhor Jesus, ele está se dirigindo a pessoas como eu e vocês. Pessoas que ouvimos a palavra do Senhor semanalmente. E Jesus está dizendo que há dois tipos de pessoas na igreja. Aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Os que ouvem e praticam a palavra do Senhor, eles olham para os seus erros e reconhecem que aqueles erros têm que ser abandonados. Os que ouvem e praticam a palavra do Senhor, eles olham para a sua vida e reconhecem, eu estou errado e Jesus está certo. Aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor, eles entendem que a sua vida precisa ser mudada. Eles entendem que há uma necessidade de transformação e por isso eles oram dizendo, Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, me dê graça porque do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Eu sou teu, eu pertenço ao reino do Senhor. Então na igreja, nós vamos encontrar esse tipo de pessoa, esse tipo de ouvinte. Aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a palavra de Deus é como o sol. O mesmo sol que amolece o barro, também o endurece, dependendo da situação. E o Hernandes diz que a palavra de Deus age no coração das pessoas desta forma. Há pessoas que ouvem a palavra do Senhor e são quebrantadas por essa palavra e as colocam em prática. Mas há outros que ouvem a mesma palavra e os seus corações ficam endurecidos. Que tipo de ouvinte é você? Que tipo de ouvinte somos nós? O salvo é alguém que ouve e pratica a palavra do Senhor. O salvo é alguém que ouve e entende, Senhor, eu preciso de graça para colocar a tua palavra em prática. Porque, irmãos, eu e você sabemos que é impossível para nós, sem a ajuda de Deus, praticarmos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, então, vai dizer que aqueles que praticam a sua palavra são semelhantes a uma casa construída com um profundo alicerce.
um forte alicerce, uma casa construída sobre a rocha. Ele diz que o homem, a pessoa que ouve a sua palavra e a pratica, versículo 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, meus irmãos, aqueles que a nossa casa aqui, construir a casa nesta parábola, é a construção da nossa vida. Quando nós construímos a nossa vida em cima das palavras de Jesus, nós estamos construindo a nossa casa bem alicerçada, e mesmo nas intempéries da vida que vem sobre todos, sobre todas as pessoas, as intempéries da vida virão sobre aqueles que estão aqui, e ouvem e praticam a palavra do Senhor, e virão também sobre vocês que estão aqui, e porventura nós que ouvimos e não praticamos a palavra do Senhor. A diferença é que aqueles que praticam a palavra do Senhor jamais serão abalados, porque a rocha que nos sustenta é o Senhor. O salvo, ele entende que não é a nossa vontade que tem que ser feita, mas é a vontade do Senhor. É o querer do Senhor. Irmãos, se nós, como salvos, não entendermos que é a vontade do Senhor que deve ser feita, imagine só eu fazer todas as minhas vontades, eu estaria perdido, estaria destruído. E sempre estou arruinado, sempre que faço alguma das minhas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. O salvo, ele entende que a sua vontade que não está de acordo com as palavras de Jesus é pecado. Mas o segundo tipo de ouvinte que nós temos nesta parábola é os que ouvem e não praticam as palavras de Jesus. O verso 49, a Bíblia diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, entre nós, muitas vezes, eu e você, somos aquelas pessoas que ouvimos a palavra, mas não a colocamos em prática. Como eu já disse aqui, eu creio que Jesus não está dirigindo esta parábola a pessoas que vivem no mundo sem Deus. Jesus não está dirigindo esta parábola a pessoas que vivem a vida do jeito que eles querem. Mas Jesus está dirigindo esta parábola a pessoas para nós. Pessoas como eu e vocês, que estamos aqui todos os domingos. E a parábola nos faz refletir o seguinte: a parábola nos faz pensar que se aquilo que nós estamos ouvindo semanalmente tem sido praticado por nós, ou se nós temos sido como o construtor insensato, que ouve e não pratica. A pessoa que ouve e não pratica, ela é insensata segundo o Senhor Jesus. E quando nós ouvimos e não praticamos, quando nós arrumamos desculpas para o nosso pecado. Nós somos bons para arrumar desculpa para o nosso pecado. Ah, não tem jeito, minha vida não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Desculpa para o pecado, cada um dá as suas desculpas. Nós somos insensatos quando nós negamos chamar de pecado o que Deus chama de pecado. Ontem eu estava vendo um podcast, né? Tá famoso aí os podcasts. Eu estava ouvindo um podcast de um homem que se considera cristão. E eu tenho observado que algumas pessoas, principalmente aqueles que conseguem ter uma voz, aqueles que se dizem cristãos e conseguem ter uma voz ativa na mídia,
né, aqueles que são convidados por programas e podcasts como esse, essas pessoas elas defendem um evangelho que Cristo não defende. O evangelho de muitos cristãos dos nossos dias é diferente do evangelho do evangelho pregado por Jesus. Muitos já não chamam de pecado o que Jesus chama de pecado. Então ouvir e não praticar a palavra de Deus é fazer isso. É achar que não é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Então nós precisamos entender que aqueles que ouvem a palavra do Senhor, e a Bíblia diz, olha, o que eu quero de vocês, Jesus diz, o que eu espero de vocês, porque aqui Jesus, na conclusão do seu sermão, ele está dizendo, olha, vocês devem viver tudo o que eu ensinei para vocês. Aqui no versículo 46, Jesus diz assim, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Jesus está falando acerca de uma profissão de fé vazia. É aqueles que dizem, Jesus Cristo é o meu Deus. Como eu disse hoje de manhã, somos 43 milhões de evangélicos no Brasil. Mas onde está a transformação da nossa nação? Nossa casa confessa que é evangélico. Será, meus irmãos, que nós não temos sido construtores insensatos, dando desculpa para o nosso pecado e deixando de chamar de pecado o que é pecado? Provérbios 12:15 traz esta ideia de que Jesus trabalha aqui no texto e diz assim em Provérbios, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Vou ler de novo. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Esse provérbio traz um contraste, como Jesus faz. Jesus está dizendo que uma pessoa ouve, o provérbio está dizendo que uma pessoa ouve conselhos e põe em prática. O outro é aquele que sabe ou acha que sabe de tudo. O insensato, ele acha que já sabe de tudo, ele acha que do jeito dele vai dar tudo certo. O insensato, tudo parece-lhe justo diante dos seus olhos. Uma resposta que eu tenho aprendido a dar às pessoas que me procuram, pastor, eu posso fazer isso? Irmão, a Bíblia diz que você pode. Você pode fazer tudo que a palavra de Deus diz que você pode fazer. Porque aos meus olhos insensatos, o meu caminho parece reto. Mas o meu caminho é o caminho do Senhor? Então o insensato é aquele que acha o seu caminho reto diante dos seus próprios olhos. Mas o sábio ouve os conselhos. E a melhor conselheira para as nossas vidas é a imutável, inerrante, inspirada palavra de Deus. Esta é a nossa melhor conselheira. Então, que tipo de ouvinte somos nós? Nós somos aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor? Como eu disse hoje de manhã e vou repetir agora, Jesus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. O que é arrepender-se, meus irmãos? A Bíblia nos ensina que arrepender é reconhecermos que estamos vivendo do nosso jeito. O chamado de Jesus é para que nós perguntemos a nós mesmos, de que forma que eu estou vivendo, do meu jeito ou do jeito de Deus? Arrepender-se é reconhecer que nós éramos senhores da nossa vida, mas que agora Cristo é o Senhor da nossa vida.
Arrependimento é reconhecer o senhorio de Cristo na nossa história. Arrependimento, sabe o que é? É reconhecermos que nós estamos todo errado e Jesus está todo certo. Que tudo em mim, na minha vontade, está errada, mas que tudo na vontade do Senhor está certo. E quando eu entendo, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor, eu estarei firme como uma rocha. Essa igreja aqui parece que foi bem construída. O japonês ali do material de construção, quando ele vinha entregar a coisa aqui, ele falava assim: pastor, se tiver um terremoto no Brasil, corra aqui para a igreja. Porque o que vocês estão gastando de ferro aqui nessa fundação não é brincadeira. Que bom, né? Melhor assim, não é não? Vai que tem um terremoto em Taboão da Serra. Mas Jesus está dizendo que quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que é o único que está certo e nós estamos errados, nós estamos firmados como uma casa semelhante a este templo, que foi erguido sobre uma boa fundação. Arrepender-se, meus irmãos, é entender que quem vai definir o nosso modo de viver é Jesus. Ou seja, não sou eu que define o que eu quero fazer, mas é Jesus que define o que eu devo fazer. Arrepender-se é entender que nós não somos mais donos de nada. Nós não somos donos da nossa vida, mas nós fomos comprados por um precioso preço, o sangue de Jesus. Eu não sou mais dono da minha vida. Jesus é quem diz o que eu devo ou não devo fazer. Jesus é quem direciona a minha história. Sabe, irmãos, arrepender é dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos dê graça para que Cristo realmente viva em nós. Que Deus nos ajude a cada dia. E eu quero dizer a você que eu creio que Cristo vive em nós. Eu creio que Cristo vive em mim. Apesar de eu ser tão imprudente. Sabe, irmãos, eu me identifico mais com o construtor imprudente. Eu me identifico mais com aquele tolo que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Mas hoje eu vejo para mim a oportunidade de mudar a minha história. Eu vejo para mim a oportunidade de Deus me fazer um homem diferente. Que esse domingo não seja mais um domingo em que eu estou pregando para vocês e eu vou sair daqui e continuar vivendo como se a vida fosse minha quando ela não é. Eu vejo para mim a oportunidade, pela graça de Deus, de clamar ao Senhor Jesus e dizer: dá-me graça, Senhor, para praticar a Tua palavra. Que hoje seja a oportunidade para nós, para experimentarmos, olha, o cristianismo é a única religião em que Deus vive dentro dos seus fiéis. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você. Será que Cristo entrou de fato na sua vida? Será que Cristo entrou de fato na sua história? Nós estamos aqui semana após semana, ano após ano, e é possível que estejamos sendo enganados, achando que vir à igreja significa que nós fomos salvos. Eu quero lembrá-los que a Bíblia nos ensina que a salvação não se dá através de uma profissão de fé, onde você diz: eu sou evangélico, eu frequento a igreja, eu tenho um ministério, mas a salvação se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e um sinal de que nós somos salvos é que nós praticamos a palavra de Deus. Que tipo de ouvinte somos nós? Os que ouvem
e praticam, ou os que ouvem e não praticam. Concluindo, eu quero ser um construtor prudente. Eu quero desafiar você que está aqui a nos arrependermos nesta noite dos nossos pecados. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida diante de Deus e clamar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude a praticar a tua palavra. Eu quero desafiar a você a pedir misericórdia de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu quero que você pense no seu coração. Se você já se arrependeu de fato dos seus pecados, ou se você é só um membro de igreja, um frequentador de igreja. Eu espero que, se esse for o seu caso de frequentador de igreja, você possa hoje se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com Cristo. Esse texto me lembra de uma última verdade que eu quero compartilhar com vocês. Ouvir e praticar a palavra de Deus é algo impossível para mim. Mas nós temos alguém que praticou toda a palavra de Deus por nós. Sempre que você cair em si que está desobedecendo a palavra de Deus, lembre-se que Jesus foi aquele que praticou toda a palavra de Deus para que nós pudéssemos ser justificados por Ele. A característica de um salvo é praticar a palavra de Deus, mas sem Jesus ninguém conseguirá praticar a palavra de Deus. E toda vez que falharmos, lembremos que Ele fez aquilo que nós não podemos fazer. Ele foi perfeito na obediência ao Pai. E é por causa dele que Deus olha para nós e tem misericórdia.